O homem conseguiu fugir, mas ao chegar na cidade, relatou que vampiros tinham tirado a vida da sua esposa e do seu empregado que conduzia a carruagem. A história sobre o clã Bin começou na Escócia no século XVI. Segundo o que se conta, uma família de 48 pessoas teria roubado, executado e se alimentado de mais de 1000 seres humanos. Alguns moradores locais afirmam que a versão encontrada em documentos oficiais é parcialmente verdadeira, já que a real existência de vampiros foi encoberta pelo rei escocês James VI. Por medo de ser considerado um homem de fé fraca e ser castigado pela igreja. Os tais registros foram encontrados muitos anos depois em um acervo oficial da coroa inglesa que datavam registros criminosos. Apesar da documentação histórica, muitos alegam que tais acontecimentos foram descritos de forma irregulares, pois o clã que teria assombrado a Escócia por 25 anos no século XVI não seria humano, mas sim um clã de vampiros. Vamos aos relatos. Alexander Salnembin foi um escocês que tentou tocar os negócios de sua família, mas percebeu que cometer pequenos furtos era algo bem mais lucrativo. Ao se juntar com uma mulher chamada Black Agnes Douglas, o casal fez sua primeira vítima fatal. Para conseguir roubar os pertences de um viajante que cruzava a floresta, eles executaram o homem e, como se já não bastasse, resolveram se alimentar de partes dele. Com medo de serem pegos, Alexander e Agnes Bin se esconderam em uma caverna próxima à praia. Eles descobriram que durante todo o dia as águas do mar tampavam a entrada da caverna devido à maré alta, mas no fim da tarde, até o início da manhã, as águas baixavam. Para criminosos que trabalham na escuridão noturna, a caverna de 180 metros de profundidade era o covil perfeito. Agnes já era conhecida como uma bruxa. Ao que tudo indica, os mentores espirituais da mulher começaram a ensiná-la práticas vampíricas e Agnes persuadiu rapidamente seu companheiro a acompanhá-la no êxtase de sua loucura. A floresta era usada por viajantes, pois ela dava acesso à capital da Escócia, Edimburgo, e ali era o local que o casal usou como fonte de renda, para que juntos pudessem se enriquecer de forma ilícita, roubando bens de outras pessoas e colocando em prática o estilo de vida perigoso e horrendo. Dizem que, na verdade, não são os opostos que se atraem, mas sim os iguais. Talvez a mente conturbada de Alexander Salnembin tenha despertado a atenção de Black Agnes Douglas, para que juntos eles pudessem formar o clã mais cruel da história. O casal se escondia na caverna durante o dia, e à noite eles saíam em busca de suas vítimas. Além de roubar os pertences, eles tiravam a vida e ainda se alimentavam da carne humana disponível. No momento do óbito, o sangue era drenado pelo pescoço, exatamente como as histórias de vampiros nos relatam. Depois, eles abriam o abdômen de forma que parecesse que algum animal selvagem teria feito serviço e levavam as pernas e braços para a caverna, onde eles as comiam. Em 25 anos de atuação, estima-se que o clã Bin tenha tirado a vida de mais de 1000 pessoas, exatamente dessa forma sádica e cruel. Nesse tempo, o casal teve 8 filhos, 6 filhas, 14 netas e 18 netos, sendo esses últimos frutos de incestos entre os irmãos, totalizando uma família de 48 pessoas. Toda a família praticava tais atos abomináveis e por isso a fama de que vampiros estavam rondando a região crescia a cada ano que se passava.
Algumas vezes, no frenesi do ataque contra um grupo de viajantes, uma vítima ou outra era deixada inteira no local do crime, apenas com seu sangue drenado. 25 anos depois do primeiro ataque, um casal de viajantes nobres estavam passando pela floresta rumo a Edimburgo. O homem que estava na carruagem era muito habilidoso em lutas de espada e também com mosquete, arma de fogo utilizada na época. E o clã Bin não contava com isso. Naquela noite, cerca de 12 integrantes do clã estavam caçando juntos, entre eles seus líderes Alexander e Agnes. Ao atacar a carruagem, o homem desceu dela atirando e ferindo com sua espada os integrantes do clã. Porém, como eram muitos, os ferimentos não foram letais. O homem conseguiu fugir, mas ao chegar na cidade, relatou que vampiros tinham tirado a vida de sua esposa e do seu empregado que conduzia a carruagem. Ele contou que viu quando vampiros pegaram sua esposa, morderam seu pescoço e drenaram todo o seu sangue. As autoridades enviaram um relatório ao rei da Escócia, James VI, que logo emitiu uma ordem de perseguição aos autores do crime. O rei convocou cerca de 400 homens para ir atrás do clã de vampiros. Os homens levaram cães de caça que farejaram o local do ataque e encontraram a caverna. Ao entrarem na caverna sob luz de tochas, a cena que testemunharam foi descrita como um verdadeiro filme de terror. Os documentos relataram que haviam partes humanas penduradas nas paredes e muita carne de vítimas estocada em barris. A quantidade de moedas e objetos valiosos que estavam ali era suficiente para que eles adquirissem uma grande casa na cidade. Mas, inacreditavelmente, eles escolheram permanecer vivendo na caverna. Todo o clã foi preso, até mesmo os mais novos que eram netos do casal de psicopatas. Eles foram levados à praça pública para provar que não se tratavam de vampiros sobrenaturais, mas sim de humanos alucinados. Os homens foram esquartejados e as mulheres queimadas como bruxas. Todos do clã foram executados, inclusive os mais jovens. Há uma outra versão que conta que uma das filhas de Alexander e Agnes Bin teria saído do seu clã e ido morar na cidade de Girvan, onde ela teria plantado uma árvore na praça da cidade, conhecida como a Árvore Peluda. Depois que sua família foi pega e condenada, os moradores de Girvan descobriram que a moça era uma das filhas do clã e a queimaram junto à árvore que a garota teria plantado na cidade, sob a acusação de continuar praticando magia, conforme a sua mãe fazia. Às vezes, é preciso lembrar que as histórias mais macabras são acontecimentos envolvendo seres humanos e não criaturas sobrenaturais. Mas isso não é tudo. Alguns historiadores dizem que tais documentos não passam de lenda em manuscritos datados do final do século XVI. Porém, moradores atuais de toda a Escócia dividem suas opiniões. Alguns afirmam que os culpados pela morte de mais de 1000 pessoas na floresta escocesa durante o século XVI teria sido sim a família de Bin. Outros já dizem que as perdas humanas ocorreram, mas os responsáveis teriam sido vampiros reais que foram queimados por homens do rei dentro de seu covil na caverna, e que a história de executá-los em praça pública teria sido criada pelo próprio rei James VI, por medo de ser considerado um homem de fé fraca e ser castigado então pela igreja, acusado de permitir demônios em seu território. Escreva nos comentários o que você pensa sobre isso e se já conhecia os relatos do clã Bin. Deixe seu like e considere se inscrever em nosso canal. Obrigado por assistir e até a próxima.